E essa visita do chanceler russo teve reações. O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, afirmou que as declarações do governo brasileiro sobre a guerra que acontece na Ucrânia são equivocadas. Para ele, o Brasil está repetindo a propaganda russa. É hora do nosso bate-papo com o Luiz Calgucci, jornalista da Gazeta do Povo, já está com a gente por aqui. São corretas, na sua opinião, Calgucci, essas críticas da Casa Branca ao Brasil? Boa noite. Boa noite, Brão. Boa noite, espectadores. Sim, nesse ponto, os Estados Unidos está corretíssimo. Essas declarações são, na verdade, o governo brasileiro ele nem pensou, ele fez aí o chamado copia e cola do texto que a Rússia mandou para eles. Pelo menos é isso que parece. O presidente Lula falou, por exemplo, ele colocou na mesma... falando primeiro na fala que foi trazida do Lavrov, né? Ele quer um mundo mais justo, mais multilateral, baseado aí nas regras jurídicas. Isso não tem nada a ver com invadir um país vizinho, não tem nada a ver com você usar a força, você usar exércitos para expandir o seu território. Então, discurso é uma coisa e a ação completamente diferente. Então, isso é o que a Rússia está fazendo. Quando o presidente Lula vem e fala, coloca no mesmo saco, coloca no mesmo nível, tanto Rússia quanto Ucrânia, porque uma das últimas declarações do presidente Lula sobre isso foi que tanto Rússia quanto Ucrânia, Rússia agressora, Ucrânia agredida, ele fala que os dois países são responsáveis pela guerra. Aí é claro que tanto a Ucrânia quanto todos os aliados, aí, seus aliados dos Estados Unidos, os europeus, claro que eles vão reprovar essas falas do presidente Lula. Parece, na verdade, até uma fala do presidente Putin, quando Lula faz isso. Ele simplesmente troca os papéis ou não considera os papéis. Em 24 de fevereiro de 2022, foi a Rússia que invadiu a Ucrânia com cerca de 200 mil tropas. Quando ele fala que essa guerra não acaba porque Rússia e Ucrânia não querem, é uma injustiça muito grande, porque a Rússia não quer acabar com a guerra. Agora a Ucrânia está lutando para sobreviver, o que é muito diferente. Se ela fala, não quero mais a guerra, ela não sobrevive, ela tem o seu regime trocado, ela é anexada pela Rússia. Então, copiar completamente esse discurso do Kremlin, e os Estados Unidos estão certos em protestar. Essa visão do presidente Lula concorda completamente equivocada e desastrada. E isso pode ter consequências para o Brasil, Calgucci? Quais seriam? Essas são isso que a gente vai ver agora, o que vai acontecer. Por exemplo, os Estados Unidos podem sancionar o Brasil. Não é provável que isso aconteça só por conta de declarações. Ele fez essas declarações, o presidente Lula fez essas declarações que são altamente incômodas para os Estados Unidos, só que está ainda na esfera do diálogo, está na esfera das declarações. Se a gente pegar, por exemplo, um outro país que também está caindo aí no conto da Rússia, como a África do Sul, eles não só fizeram as declarações apoiando a Rússia, como eles também votaram a favor da Rússia aí no Conselho de Segurança da ONU, e agora depois fizeram manobras militares junto com a Rússia, ou seja, eles cruzaram a linha muito mais do que o Brasil e ainda não tomaram sanções dos Estados Unidos. Então é provável que essas sanções não venham, só que pelo menos se continuar nesse nível de desafio que está agora, só que por outro lado, dificilmente o Brasil vai conseguir algumas outras vantagens que ele queria, como, por exemplo, negociar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Acho que dificilmente, tomando esse tipo de posição, eles vão conseguir concluir esse acordo. E uma outra coisa, o chanceler Lavrov, ele veio para o Brasil, como foi falado na reportagem, e ofereceu para o Brasil apoio para o Brasil conseguir uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que tem lá França, Grã-Bretanha, Estados Unidos, China e Rússia apenas. É um pleito aí bastante antigo do presidente Lula, mas se para
conseguir o apoio da Rússia, ele está desagradando os Estados Unidos, que também tem poder de veto. Essa sinalização da Rússia de ajudar o Brasil a querer fazer parte do Conselho de Segurança da ONU também não faz sentido nenhum. Porque não adianta você se alinhar com um país e depois você ir brigar com outro se você quer entrar no Conselho de Segurança da ONU, você brigar com outros membros permanentes. E também isso desvirtua a própria política externa brasileira, que é famosa por não escolher um lado. Então, claramente, o presidente Lula escolheu um lado, o lado do presidente Vladimir Putin, e por isso está sendo criticado pelos Estados Unidos.